Olá, boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez aqui para louvor e glória do nome do nosso eterno Pai. Nessa noite nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus nos Salmos de número 27. Então, os irmãos abrem suas Bíblias aí nos Salmos de número 27. Nós vamos ler os Salmos todo e depois vamos refletir um pouco no que a palavra de Deus nos ensina nesses Salmos, ok? Mas antes quero lembrar aos irmãos que vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos, pastor Eurípides, a irmã Hélia, eu descobri o nome da irmã agora, que era a irmã do irmão Odailto, lá de Luiz Eduardo Magalhães. O pastor Luiz postou aí uns informativos sobre a vida dela, então os irmãos estejam orando, não esqueça de estar orando, e também orando pelos nossos irmãos. Fiquei sabendo domingo à noite que o irmão Florisvaldo sofreu um acidente em casa, ele está um pouco dolorido, eu liguei para ele, estive conversando com a irmã Jane, ela disse que ele está bem, está meio dolorido, mas está bem. Então os irmãos, aqueles que querem e têm condições de ligar para ele ou fazer uma visita, vão lá rapidinho também. Eu quero ver se quinta-feira dou um pulinho lá na casa dele no final do dia, para ver como é que ele está. Então, vamos estar orando por ele para que Deus possa abençoar e ele venha se recuperar rápido desse acidente. O acidente lá com um coqueiro que estava cortando lá, mas não quebrou nada não. Se machucou um pouco, mas foi coisa superficial. Então, não esqueça de estar orando por ele, ok? Vamos lá, irmãos. Salmos 27, versículo de 1 a 14, diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comeres a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a busquei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes: buscai o meu rosto. O meu coração disse a meu rosto: o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua força, a tua face. Não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce no que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra lida. Também queremos te agradecer, Pai, pela vida dos irmãos, ó Deus, que possa assim fortalecer na tua igreja, o teu povo, ó Deus. E se agora, Pai, com a saúde dos irmãos também que estão enfermos, teu irmão Florisvaldo, com esse acidente, Pai, se eu posso estar assim, dando a recuperação dele, Pai, para que ele possa voltar assim a ter as suas atividades normais. Sei também com os irmãos que estão se recuperando, o pastor Eurípides, a irmã Hélia, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Deus, a saúde deles e restaurando. Pai, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, nós estamos diante do Salmos 27, o salmista Davi, ele escreveu esse salmo, o Salmo 27, um salmo de fé. Ele começa com Davi afirmando a realidade de Deus em sua vida. O poema apresenta um forte desejo de viver na presença de Deus e chama a atenção para a necessidade permanente de o crente esperar no Senhor e esperar no Senhor. Então, o crente ele precisa, o salmo nos chama a atenção, diz que nós precisamos esperar no Senhor sempre para poder termos as nossas necessidades atendidas, né? Então, o salmista, ele sabe que os salmos é um poema, a maioria dos salmos eles eram cantados nas reuniões solenes do passado, né, nos momentos de adoração a Deus, inclusive as igrejas do começo, antes do cantor cristão, cantavam os salmos. Hoje até algumas que cantam alguns salmos ainda, entendeu? Mas diminuíram. Mas salmos era a prática do pessoal cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Os salmos são poemas, né? Então, esse salmo, ele possui 6 momentos interessantes quando nós tratamos dele, né? O primeiro ele mostra a determinação de não temer qualquer inimigo, em virtude da presença de Deus. Ou seja, por estar na presença de Deus, nós não podemos temer nenhum inimigo. E o versículo de 1 a 3, ele descreve essa questão aí, né, de estarmos firmes diante das dificuldades da vida. Que ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ou seja, disse no Senhor. Então, você vê que o salmista ele aplica palavras de encorajamento, palavras assim de sabedoria, e ele começa o versículo primeiro com uma afirmação, né, e uma interrogação, que ele diz o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ou seja, se nós temos a certeza, se somos convictos que Deus é o único, a quem temer? E se sabemos que Ele é a nossa salvação? Quando ele coloca aqui a nossa salvação, ele está falando da questão de um modo geral, ou seja, dos livramentos que Deus é capaz de fazer no nosso dia a dia. Não só na nossa vida, nos salvar para nos garantir no céu, como nos livrar de alguns problemas, de algumas dificuldades, de alguns acidentes, enfim, dessas coisas todas. Então, ele começa com essa colocação: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele está afirmando o Senhor. Então, isso é algo que nós precisamos pensar aqui, e meditar e ver que realmente só o Senhor é quem pode nos salvar dos perigos dessa vida. Só o Senhor é quem pode nos salvar dos ataques do nosso inimigo, do nosso adversário, né? Só o Senhor. Outra pessoa, outro ser não consegue, só o Senhor que pode, né? E aí ele diz: quem temerei? Ou seja, na dependência de Deus não podemos temer nada. Temos as dificuldades, vamos ter as pelejas, mas também precisamos entender que não vamos, que vamos conseguir, desde que nós venhamos estar firmados na presença de Deus e convicto do Deus que servimos, né? Então, a segunda questão também que o salmista mostra no início desse salmo, desejo de viver na presença do Senhor. Os versículos de 4 e 5, ele descreve isso, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a busquei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo.
porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, irmãos, ele nos mostra aqui que precisamos o quê? Ter determinação e não temer qualquer inimigo, em virtude da presença de Deus. Se nós estamos convictos disso, também temos que ver que devemos desejar sempre estar vivendo na presença do Senhor. E não só desejar, mas muito mais do que isso, é viver mesmo, tentar viver mesmo o máximo que nós pudermos. E nós sabemos que o viver na presença do Senhor exige um certo esforço da nossa parte. Você vai estar conhecendo e sabendo a vontade de Deus. Ela vem o quê? Através da nossa intimidade com Deus diária. Ou seja, quando eu trato de intimidade, é questão de estar orando, estar lendo a palavra de Deus, estar falando do seu amor, estar testemunhando da morte do Senhor Jesus Cristo. Lembra da igreja primitiva do passado? Como o pessoal se preocupava com isso? Os profetas, como eles se preocupavam com isso, em estar testemunhando do Senhor. Naquele tempo, os profetas eles não tinham ainda a presença de Cristo, mas eles sabiam que Cristo vinha e eles defendiam, eles anunciavam a salvação dos judeus, né? Então, quer dizer, essa questão aí, a gente precisa saber estar nesse conteúdo aí que Davi estava, ele desejava, ele buscava viver na presença de Deus, ele buscava estar sempre próximo de Deus. E também nós podemos ver, né, que uma terceira questão também no início desses salmos, que é a afirmativa de louvar a Deus. Ele desejava estar na presença de Deus, ele não temeria os inimigos, mas ele louvava e ele afirma isso no versículo 6, né, quando ele diz: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo e cantarei louvores ao Senhor. Então, é algo maravilhoso cantar louvores ao Senhor, louvar o nome do Senhor. Sabemos que a música ela foi deturpada, o louvor a Deus hoje está sendo assim tanto quanto banalizado, mas nós não podemos de buscar louvar ao Senhor com entendimento, buscar louvar ao Senhor com sabedoria, porque o Senhor quer que o homem esteja sempre em sintonia com Ele e principalmente louvando. Não é só, eu estou na presença, não, mas o homem tem que louvar, ou seja, é algo que Deus criou, foi algo que Deus quis assim, que nós venhamos ser verdadeiros louvadores. Nós devemos estar sempre louvando a Deus, a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, a sua fidelidade, enfim, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, nós devemos estar fazendo. E uma das tais coisas é o louvor, porque o louvor, ele é algo que agrada o coração de Deus, e com o louvor nós testemunhamos também da grandeza de Deus ao mundo perdido, né? E também nós podemos ver que ele não só louvava, como ele diz também, oração pela continuidade da presença de Deus. Outra questão também no versículo de 7 a 10, que Davi ele faz orações pela continuidade da presença de Deus, né? E está lá no conteúdo lá dos versículos de 7 a 10, que diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque
Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor recolherá. E nós podemos ver, irmãos, que ele começa sempre falando, ó Senhor. Os versículos que nós lemos, ele fala, ó Senhor. É uma verdadeira oração, clamando a Deus para que ele possa estar firme, de contínuo, na presença de Deus. Irmãos, as atividades do dia a dia nos leva a muitas ocupações e muitas vezes nos tira o tempo. E isso tem sido um problema, não só hoje, mas no passado também tinha. Davi, quando ele faz essa oração, com certeza ele estava tendo muitas ocupações, estava tendo algumas dificuldades de estar na presença de Deus, assim, louvando, cantando, estar concentrado naquilo que ele estava fazendo, direcionado a Deus. Porque geralmente nós temos dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então Davi, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, né, para que ele venha estar na presença de Deus, como diz o versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim. Não só quando clamo, mas também tem piedade, ou seja, ser piedoso com a minha vida. E nós sabemos que Deus é um Deus, o nosso Deus, ele é um Deus piedoso. Ele tem piedade do seu povo e tem piedade da nação pagã. Por isso que ele está aí buscando de todas as formas que as pessoas reconheçam. Ele tem levantado homens e mulheres sábias para estar pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, testemunhando com suas vidas, testemunhando da sua grandeza. E nós temos visto que muita gente tem se convertido, tem buscado, tem vindo até Cristo para participar da piedade de Deus, para ter o privilégio de ser abençoado por Deus. Mas uma maioria não quer, mas sempre vamos ver Deus sendo piedoso, vamos ver Deus sendo misericordioso, vamos ver Deus sendo amoroso, mas vamos ver Deus sendo justo. E pela sua justiça, muitas pessoas vão sofrer consequências graves, terríveis, por não aceitar a misericórdia de Deus, a piedade de Deus, da forma que Deus quer que ele aceite, porque Deus tem o melhor. Interessante que o homem acha que sempre sabe tudo, mas o homem, diante de Deus, ele não sabe nada. Porque Deus sabe o nosso amanhã, e nós não sabemos o nosso amanhã. Então, o que acontece? Deus é piedoso, e o salmista deixa bem claro, ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo a ti, tem piedade de mim, e responde-me, quando tu disseste, buscar o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Teu rosto eu buscarei, que é o versículo 8. Então, entendeu? Então, Deus, ele está sempre sendo piedoso para com o homem, né? Então, essa é a questão que nós precisamos estar atentos. E também nós podemos ver, né, que Davi, ele tinha o quê? Oração pela continuidade da fé, não só da presença, mas da fé, em meio de uma vida afligida, né? Ele, versículos 11 a 13, ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que virias a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes, com certeza pereceria. Então, isso é um ato de fé, e ele ora para que Deus firme isso nele, que ele possa assim, estar sempre contemplando Deus com fé, com alegria, com louvores, enfim, que ele possa estar bem alegre, que ele possa estar bem contente, né? E por último, ele termina o Salmo, no versículo 14, com a palavra de orientação, né? Que diz o versículo 14.
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, espera, pois, no Senhor. A orientação é essa, que só esperando no Senhor é que nós vamos realmente viver com sabedoria, com entendimento e ter, assim, e termos, assim, as melhores vitórias do mundo na nossa vida, porque com o Senhor tudo é possível, com o Senhor tudo nós conseguimos, dentro da vontade dele, no tempo dele, é claro. Não vamos estar assim vivendo de qualquer jeito, mas podemos ter a certeza que ele vai sempre nos dar o melhor. Mesmo que não seja aquilo que eu queria, não seja aquilo que eu esteja esperando, mas ele vai sempre nos dar o melhor, porque ele nos orienta. A palavra de Deus nos orienta, é isso que devemos esperar sempre no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos encerrar essa meditação com uma palavra de oração. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que tivemos aqui assim, lendo a Tua palavra e meditando na mesma, Deus, e que o Teu Santo Espírito, Pai, possa continuar falando aos nossos corações, Pai, nos instruindo para louvor e glória do Teu nome. Obrigado, meu Deus, por tudo, perdoa nossas falhas, nossos pecados, e nos dá a Tua direção. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Amém. Que todos tenham uma boa noite e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se paisanas do céu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó